Pai do Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu quero vos saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer uma meditação ao meu e seu coração. Se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23, versículos 11 e 12. Diz assim, meus irmãos: E depois dele Samá, filho de Agé, o Hararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito objetivo, e aqui eu quero trazer ao teu coração uma necessidade que eu e você precisamos diante das circunstâncias que sobrevirão sobre a nossa vida. Nosso Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições, e as aflições sobrevirão sobre a vida daquele que se dedica em servir ao Senhor. Nós estamos diante de um texto que retrata um dos valentes de Davi, um daqueles homens que Davi confiava, um daqueles homens escolhidos por ele para fazer a sua obra. O texto em apresto nos mostra que Samá, este homem levantado pelo Senhor e que estava ao lado de um grande líder de Israel, ele se posiciona para produzir. Todas as vezes que eu e você se posicionar para produzir, sempre se levantarão circunstâncias sobre as nossas vidas. Samá, juntamente com a nação de Israel, planta uma pequena produção de lentilhas, pequena plantação de lentilhas. E a objetividade é manter um alimento para a comunidade, para o povo e para si mesmo. Esforço do fruto do trabalho em produzir, para que possam aproveitar da recompensa que o solo produzirá. E nós vamos ver que, diante das situações do Antigo Oriente, das nações, dos levantes que acontecia, toda vez que uma nação se levantava contra a outra, uma das táticas de guerra era tomar aquilo que a outra nação plantava, produzia, com duas finalidades bem sucintas e objetivas. Primeiro, ter alimento para o povo deste país que o invadiu o outro, arrancando os recursos para a manutenção deles mesmos que estavam em guerra. E outra objetividade era enfraquecer. Nós sabemos que aquele que não se alimenta não tem forças, e essa era a tática. Tomar a produção, além de alimentar o seu povo, enfraquecer a outra nação. Nós vamos ver que o texto vai nos falar que os filisteus vêm sobre Israel e, em particular, sobre esta terra, sobre este pedaço ao qual Samá e parte da nação estava ali plantando um campo de lentilha. Nós vamos ver, e os irmãos são conhecedores, que sempre na hora da produção, da preparação do solo, há uma dificuldade, há um esforço necessário. É necessário arar, é necessário retirar as impurezas, é necessário cuidar, é necessário zelar, para que daí você possa obter e aproveitar o recurso que ali seria proporcionado. No entanto, nós vamos ver uma tática aí do inimigo, que é depois do esforço feito, depois da dedicação feita, vir e tentar arrancar aquilo que com muito esforço você e eu produzimos. E nós vamos ver aqui que a atitude de Samá é uma atitude louvável que nós devemos ter, uma atitude denominada posicionamento. Todo aquele que se posiciona, tenha certeza, ele terá êxito da sua caminhada, mas não será fácil. Posicionamento é uma questão de princípio e de valor, mas muito difícil a ser tomado. É melhor você ir com a massa do que se posicionar diferentemente para manter princípios. É por isso que aquele que se posiciona, é por isso que aquele que se coloca com princípios e valores bem estabelecidos, às vezes não serão compreendidos, às vezes não serão aceitos, mas o texto nos mostra que quando preservamos isso, o Senhor está ao nosso lado. Eu sempre costumo dizer, é melhor nós sermos aceitos por Deus e rejeitado dos homens do que ser aceito pelos homens e rejeitado por Deus. É um preço a se pagar, e o preço a se pagar se direciona por intermédio do posicionamento que nós tomamos. Samá, ele vai vir
vai ver e contemplar os inimigos vir tomar aquilo que ele com muito esforço se dedicou a fazer, a cuidar, a zelar, e agora no momento em qual está produzindo, o inimigo vem e tenta tomar. Nós vamos ver que Samá já encontra dificuldade no início. Primeiro, a multidão correndo e fugindo e deixando sozinho. Outro ponto que eu quero trazer ao teu coração: não se iluda com aqueles que às vezes batem nas suas costas, que te apoia por um momento, mas que no momento de aperto não estará ao seu lado. No momento de aperto, eu e você sabemos que o único que fica ao nosso lado é Jesus Cristo, nosso amigo fiel, que não desampara e nem nos decepciona. É por isso que muitos têm se decepcionado, porque têm confiado em pessoas, têm confiado em homens, têm confiado naquilo que é material. E nós sabemos que o homem, ele é tendencioso a decepcionarmos uns aos outros. É por isso que a Bíblia nos ensina dizendo: maldito é o homem que confia no outro homem. Eu mesmo, irmão Rodrigo, posso dizer algo a você e não exercer aquilo que eu falei que iria fazer, ou não realizar, porque eu sou suscetível ao tempo, suscetível às circunstâncias, suscetível a situações. Eu posso dizer que vou à sua residência, mas o tempo fechar, chover e impossibilitar eu ir. Mas o Senhor não. O Senhor não nos decepciona. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina que aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião. Jamais será abalado. É por isso que nós devemos ser confiantes no Senhor, mesmo nos momentos de aperto, como foi no caso de Samá. Samá encontra a primeira adversidade para se posicionar. Se encontrar sozinho. Nós vamos ver que o texto vai nos dizer que o povo foge de diante dos filisteus. Nas nossas vidas, na nossa caminhada, você tem que entender que, na maioria das vezes, a multidão, a massa, aqueles que às vezes gritam o seu nome, não estarão ao seu lado. Serão poucos que estarão ao seu lado. Mas o importante, e aqui eu quero frisar para o teu coração, para que você guarda isso aí no seu intelecto, dentro de ti, de que o Senhor jamais te abandona, o Senhor estará ao seu lado. Pode todos te deixarem, mas o Senhor está contigo, porque Ele é a sua força, a sua alegria, e nos momentos de aperto Ele estará sempre conosco, nos ajudando a sobressair essas situações. Mas para isso, como eu disse, é necessário posicionamento, e aqui nós vemos que Samá se posiciona. Enquanto o povo fugira dos filisteus, a Bíblia vai nos dizer que Samá se põe no meio daquele pedaço de terra. O que Samá faz? Posicionamento. Este pedaço de terra aqui era literalmente a plantação que Samá estava. Mas eu quero aqui transliterar para áreas da tua vida. Você tem se posicionado diante da afronta do inimigo sobre aquilo que lhe pertence? Seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a igreja do Senhor aonde você congrega. Você tem se posicionado? Você tem se posicionado ao ponto de defender os valores, os princípios do reino estabelecido pelo Senhor? Você tem se colocado no seu pedaço de terra, que é a sua casa, para defendê-la, dos ataques de Satanás, das sutilezas que têm sobrevindo sobre as famílias, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, ao ponto de se posicionar, mesmo que a massa fuja. Nós vemos aqui que Samá se posicionou. E não somente posicionou. A texto vai nos dizer, e o defendeu. E feriu os filisteus. Nós vamos ver que o texto aqui nos mostra de que de um lado está a nação de Israel. Olha, irmãos, como é que é complexo. De um lado está a nação de Israel, com uma plantação a ser defendida. Do outro lado vem um exército inimigo. E nós vemos que quando esse exército inimigo vem, a nação de Israel, a multidão, o povo, foge. Todos fogem. O exército continua vindo. Samá tem um posicionamento. Este posicionamento aqui, irmãos, é o que me dá alegria para continuar. Porque o Senhor não depende de quantidade, de número. Eu sempre digo aonde estamos congregando, a congregação Jardim Cidade Alta. Eu prefiro chegar diante de Deus de mão dadas com 2 daqueles que o Senhor me confiar, entregar a Ele como os 2 salvos, do que ter uma multidão que está indo de ladeira abaixo ao inferno
pela permissiosidade de erros dentro do âmbito daquilo que nós professamos de crença, servindo ao Senhor Jesus. Ou seja, eu prefiro, como obreiro da casa do Senhor, entregar ao Senhor 2 almas salvas do que ter um número de 150 pessoas, mas com a vida toda bagunçada, indo de ladeira abaixo para o inferno, e consequentemente eu também estarei indo. Aqui nós vemos que Samar se posicionou. Não só posicionou, se defendeu também aquele pedaço de terra. Mesmo diante de um exército, Samar defendeu ela. E o texto vai dizer que ele feriu os filisteus. Nós vamos ver que este posicionamento de Samar, Deus dá graça a ele, usa ele, faz um milagre de forma extraordinária, porque era um contra um exército. Deus operando por intermédio da vida de Samar. E o texto vai finalizar dizendo: e o Senhor operou um grande livramento. O que o Senhor quer para você e para mim não é quantidade. O que o Senhor quer para mim e para você não é algo excedente daquilo que eu e você não podemos fazer. O que o Senhor quer que nós façamos é confiarmos no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós vamos ver que tudo isso aqui que Samar fez não foi por qualidade intelectual, não foi por qualidade física, não foi por qualidades exteriores, mas foi por causa do operar do Senhor por intermédio da vida de Samar. Quando você se posiciona, Deus trabalha por intermédio da tua vida e dá livramento. O que Deus deu naquele dia para Israel foi livramento. E não foi por causa de uma multidão, foi por causa de um que se posicionou. O que eu quero trazer rapidamente ao teu coração é: como você tem se posicionado? Diante de tantas situações que nós vemos, como você tem se posicionado? Você tem defendido a bandeira do Evangelho? Nós temos visto aí uma degradação. Pessoas que têm vendido o seu pedaço de terra. Pessoas que têm desprezado o pedaço de terra que Deus tem lhe confiado. Deus te confiou uma produção. Deus lhe confiou algo que você está cultivando, plantando. Você vai deixar o inimigo chegar e roubar aquilo que você com tanto sofrimento está lutando para produzir? Você vai deixar o inimigo levar por falta de posicionamento? A Bíblia diz: se te mostrares frouxo no dia da luta, a sua força será pouca. Esta é uma meditação ao meu e ao teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Continuemos firme, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus.